ortopedista, é especialista em cirurgia da mão e cirurgião da mão do Hospital Mãe de Deus, de Porto Alegre, para falar sobre túnel cubital. Então, a síndrome do túnel cubital, a gente sabe que é a segunda síndrome compressiva mais comum no membro superior, a primeira é o síndrome do túnel do carpo, frequentemente são mais suscetíveis à compressão do nervo ulnar, no cotovelo, principalmente por trabalhadores, em relação a máquinas vibratórias, por exemplo, as telefonistas, enfim, depende da ocupação desse paciente, do movimento repetido de flexão, do cotovelo e do punho, que depois eu gostaria de discutir com o doutor Fabrício. Então, doutor Fabrício, muito obrigada pela sua disponibilidade, assim, convidei, ele foi, assim, super parceiro, aceitou e está aqui hoje para falar sobre o tratamento em relação à visão do cirurgião da mão em relação a essa síndrome. Muito obrigada e seja bem-vindo ao nosso grupo. Obrigado, Regiane. A Regiane é uma grande amiga. A gente trabalhou junto em São Paulo, durante a minha formação. Então, eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho dela. Então, fico muito agradecido pelo convite. E, na verdade, eu vou expandir um pouco, Regiane, se me permite, eu vou falar um pouco também do nervo ulnar e algumas coisas que eu acho importante. Eu sou um cirurgião da mão que trabalho muito fortemente com a terapia da mão. Eu acredito muito no trabalho em conjunto. Acho que algumas patologias, algumas coisas, elas só vão dar certo se houver uma boa reabilitação. E a reabilitação melhor é sempre com terapeutas, porque a gente vê no dia a dia, quando o paciente faz uma fisioterapia comum, tende a evoluir pior, ou mesmo não se vê resultado nenhum. Inclusive, quem manda a técnica, depois é difícil de tu tentar convencer, às vezes, um paciente a fazer uma reabilitação mais diferenciada. Então, eu não vou me estender muito, a minha aula não é muito grande, mas depois a gente pode abrir para conversar. Eu tentei mostrar um pouco da visão do cirurgião, mas principalmente pensando nesse lado também da reabilitação, que é o que vocês vão ver depois, Uhum. Então, uma coisa básica, todo mundo sabe, mas o nervo ulnar, ele é um ramo oriundo do plexo braquial. Então, na verdade, as raízes de T8 e T1 vão formar esse tronco inferior, fascículo medial, que obviamente tem algumas ligações com o fascículo lateral, e vai formar o nervo cubital, que é esse nervo que vamos conversar agora. Acho que uma coisa importante da anatomia do nervo ulnar é que ele absolutamente não inerva ninguém no braço, nenhum músculo é inervado pelo ulnar no braço, então ele basicamente inerva os músculos do antebraço e os músculos da mão. Então, no antebraço, ele simplesmente inerva o flexor ulnar do carpo e o flexor profundo do quarto e do quinto dedo. E aí, depois, quando ele mergulha na mão, através do canal de Guion, ele vai, obviamente, inervar os músculos hipotenares e os músculos intrínsecos da mão. Então, isso é importante porque, clinicamente, quando a gente for falar de paralisias ou lesões de nervo, nós vamos, obviamente, mensurar a perda de força ou a atrofia muscular desses locais, obviamente, que o nervo ulnar inerva, Isso é óbvio. A anatomia neural, esse slide eu só quis colocar para mostrar o quão é complexo um nervo. Então, e o nervo ulnar, que é um nervo misto, ele tem tanto fascículos motores quanto sensitivos. Vocês imaginam que numa sutura, mesmo que o cirurgião seja muito cuidadoso, existe inervação cruzada, É muito difícil um fascículo encontrar o outro lado, motor ou sensitivo. Então, eu acho que isso é uma das coisas que, eventualmente, o nervo ulnar é um nervo que
tende a ter uma recuperação mais difícil, né? Então, basicamente, essa foto mostra o quão complexo é a anatomia de um nervo. Sempre se fala em congressos dessa classificação, mas é só para fazer essa relação com aquele slide que mostra a anatomia do nervo, e quando se fala nesses termos que a gente escuta bastante, vocês escutam também, que a neuropraxia, a axonotimese e a neurotimese tem a ver com o que do nervo que foi lesado. Então, as lesões mais leves, que é a neuropraxia, que a gente sempre fala é um susto do nervo, que ele para de funcionar por um afastamento, por uma compressão, mas não existe lesão do tronco do nervo, então, obviamente, não existe nenhum tipo de lesão desse tubo neural. Em contrapartida, a neurotimese, que é a lesão mais grave, o nervo ele é completamente cortado. Então, isso que é importante, né? Essa classificação que a gente escuta toda hora, ela tem muito a ver com a anatomia do nervo, que junta com aquele slide anterior que eu coloquei para vocês. Isso todo mundo sabe, mas não custa lembrar que, obviamente, uma das queixas primárias de qualquer compressão do nervo ulnar é essa queixa de alteração de sensibilidade do quarto e do quinto dedo. Então, mesmo a gente que não tem essa patologia, quando a gente fica muito tempo no celular com os cotovelos fletidos, eventualmente começa com algum grau de parestesia no quinto dedo. Então, é importante saber que, obviamente, a metade do quarto dedo e o quinto dedo são inervados por ele, mas a área autonômica, que a gente fala que é puramente nervo ulnar, a gente sempre vai medir na polpa do quinto dedo. A polpa do quinto dedo ela é sempre inervada pelo ulnar somente. Então, esse é o paciente que, eventualmente, a gente enxerga, né? Que é o paciente com esse tipo de atrofia. Então, a gente consegue enxergar. Aqui eu quis colocar a primeira foto, é uma lesão alta do nervo, e a segunda foto é uma lesão baixa do nervo ulnar. Via de regra, a garra ulnar ela é mais proeminente nas lesões baixas. Vocês olhem na imagem de baixo que o paciente tem essa mão chamada garra ulnar, que é com bastante flexão da interfalangiana do quarto e do quinto, uma hiperextensão da metacarpofalangiana. Então, na lesão baixa, quando o paciente está ainda com os flexores do quarto e do quinto, e o flexor ulnar e o flexor profundo do quarto e quinto funcionantes, ele tem uma proeminente garra ulnar maior que nas lesões altas do nervo ulnar. Isso é uma coisa muito fácil também da gente mensurar nos pacientes, que depois eu acho que vale a pena para o dia a dia de vocês, uma vez que esses pacientes, eventualmente, eles vão procurar uma terapeuta sem passar antes por um médico, por um cirurgião. Então, vocês precisam entender quando é que esse paciente vai precisar de uma cirurgia, quando é que ele precisa ser mandado de volta, ou não, vamos investir no tratamento conservador. Então, esse teste é um teste muito simples de medir, que é o sinal de Froment, que mede a força do adutor do polegar, né? O adutor do polegar, ele é um músculo inervado pelo ulnar. Então, o paciente, quando ele começa com uma paralisia, ele tem uma incapacidade de fazer uma força, de, por exemplo, pegar um papel, e aí ele sempre vai tentar roubar para pegar esse papel ou alguma coisa mais plana, e vai fazer a flexão, né, do polegar, como mostra ali na imagem, que, obviamente, o flexor longo do polegar é inervado pelo mediano. Então, esse teste, via de regra, ele é comparativo, mas ele é um teste muito bom para a gente medir essa perda de força, essa fraqueza do adutor do polegar, que é um músculo inervado pelo ulnar. Então, falando um pouco das síndromes compressivas, né? A doutora Regiane já comentou sobre a síndrome do túnel cubital. Então, no cotovelo, na face medial, entre o olecrano e o epicôndilo medial, existe um túnel, né? Esse túnel ele é fechado por um retináculo, né? Chamado ligamento de Osborn,
E nessa localização, principalmente em pacientes realmente que fazem muita flexoextensão, atividades manuais de flexoextensão, esse nervo começa a sofrer uma irritação e ele começa a ficar apertado ali dentro, então, promovendo a famosa síndrome do túnel cubital. Depois eu posso compartilhar esse artigo, que ele é um artigo recente, de 2017, que ele é um artigo de revisão falando exatamente sobre os conceitos atuais da síndrome do túnel cubital. Acho que coisas importantes, a doutora Regiane comentou, ele é a segunda síndrome compressiva nervosa mais comum do membro superior, uma incidência alta, 25 para cada 100 mil homens ao ano, e para as mulheres um pouquinho menor, 19 para 100 mil ao ano. Falando um pouco daquele artigo, né, hoje a gente sabe que o tratamento inicial é a descompressão simples, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. E nos casos de revisão, que obviamente esses casos é que tem a indicação da transposição anterior, esses casos sempre têm pior prognóstico. Então, isso é importante também na reabilitação, né? Se esse paciente ele fez uma cirurgia de revisão e foi feita uma transposição, então, obviamente, ele tem um prognóstico pior, uma recuperação mais lenta, enfim, a gente vai tratar esse paciente com mais paciência, porque, obviamente, as recuperações de nervo elas são sempre muito lentas. Na síndrome do túnel cubital, acho que isso aqui é uma coisa importante, a gente sempre classifica isso em casos leves, moderados e severos. Então, se a gente for analisar essa classificação, que é do Delon, os casos leves é esse caso que a gente comentou. Peguei o celular, fiquei muito tempo com o cotovelo fletido, comecei com um formigamento no quinto dedo. Então, esse paciente é um túnel cubital leve, que aparentemente esse é o candidato ao tratamento conservador, né? E alguns casos moderados eu acho que ainda se pode investir. Mas muito importante analisar essa questão da atrofia muscular. Então, os casos com uma parestesia persistente, o paciente, olha, o meu quinto dedo está completamente dormente, e aí tu já começa, nos teus testes, a ver que ele está com uma perda de força, obviamente, nos músculos inervados pelo ulnar, esse paciente já está num caso moderado, severo, e obviamente vai precisar de alguma descompressão, alguma cirurgia. Então, assim, falando do tratamento conservador, eu acho que a Regiane me comentou que semana que vem, eu acho que uma terapeuta de fora, né, vai falar, acho que mais sobre isso, então eu não vou me ater, até porque não é a minha área, vocês entendem muito mais disso do que eu. Mas o que eu acho importante, assim, observar o terapeuta de mão nos pacientes que estão sendo submetidos ao tratamento conservador. Então, o primeiro ponto, existe atrofia muscular, isso é uma coisa fácil de ver, né? Tu olhar comparativamente a mão do paciente, os músculos intrínsecos, fazer aquele teste simples que eu fiz, que é o Froman, tu já começa a ver se existe alguma fraqueza muscular. E a eletroneuromiografia, que é um exame que todo paciente, obviamente, faz para esses problemas, dá uma olhada nele quando tu vê uma velocidade de condução abaixo de 40 metros por segundo, aí nós estamos falando já de um caso que ele provavelmente vai precisar de cirurgia. Então, esse déficit de condução da eletroneuromiografia abaixo de 40 metros por segundo, ele é um indicativo de que realmente esse nervo não está funcionando bem e que ele está apertado. Então, se essas respostas forem sim, eu acho muito bom, recomendo a encaminhar em algum cirurgião de confiança para fazer uma avaliação desse caso. Eu sempre falo, o nervo ulnar ele é diferente, o túnel cubital ele é um pouco diferente, por exemplo, da síndrome do túnel do carpo. Túnel do carpo, o paciente ele tem uma parestesia, ele simplesmente é uma síndrome sensitiva que o paciente tem uma parestesia. O nervo ulnar, obviamente, ele inerva, além da sensibilidade, ele é muito importante com a questão da musculatura intrínseca da mão. Então, obviamente, que nesses casos, se tu perder tempo,
numa reabilitação e tu não encaminhar e esse paciente não fizer uma cirurgia, pode sim ficar uma sequela definitiva nesses casos aí. Então, assim, o tratamento conservador, aquele artigo fala, e a gente observa isso, que 90% dos pacientes com sintomas leves melhoram após 6 meses de tratamento conservador. Então, não se sai operando nenhum paciente com sintomas iniciais e sintomas leves com síndrome do túnel cubital. Esse paciente ele vai ser encaminhado para uma terapia, e aí, obviamente, vocês vão discutir isso semana que vem, a questão do uso da órtese noturna, tentar evitar essas atividades de flexo e extensão do cotovelo. Importante, principalmente nos trabalhadores, hoje em dia, de home office, evitar esse apoio da face medial do cotovelo em superfícies rígidas. E para os pacientes que gostam de academia, isso a gente vê bastante, o paciente começa a fazer muito exercício do tríceps e começa a ter muita parestesia no quinto dedo. Então, recomendar para esse paciente evitar esses exercícios de ganho de força do tríceps. Essa linha, não sei, Regiane, apareceu aqui, está aparecendo para vocês? Uma linha no meio da tela? Sim, talvez é porque você passou assim, por cima do slide, não? Não sei, não. Não? Ela apareceu assim, numa forma Não, meio mas, obscura. mas dá para ver, dá para Não ler estava, tranquilo. apareceu. Tá. Ah, tá. Então, assim, essa foto eu tentei ampliar bastante. Eu queria que vocês enxergassem ali bem o nervo ulnar, aonde está a ponta daquela tesoura. Ali ele estava apertado e a gente consegue ver uma diferença de coloração do nervo. Ele está um pouco mais opaco. Então, a gente vê que realmente ele estava apertado ali dentro, bem onde ele vai fazer aquela curva no túnel cubital. Então, mostrando que ele estava apertado e que, obviamente, essa paciente precisava de uma cirurgia. Então, esse caso é um caso de descompressão in situ, que a gente simplesmente abre essa fáscia, né, esse ligamento de Osborn, e aí, obviamente, o nervo fica bem soltinho e o paciente melhora durante um tempo, demora um pouco mais do que um túnel do carpo, mas ele, ao longo do tempo, ele vai melhorando desses sintomas. Mostrando de novo aqui um nervo, uma descompressão in situ, né? Aqui também mostrando uma alteração de cor, aqui uma incisão um pouco menor. E aqui falando mais da transposição de nervo, tá? Eu acho que no outro slide, isso é importante, eu vou mostrar ali que vai ter um vídeo, vamos ver se vai rodar. Mas quando é que a gente vai transpor esse nervo, né? Eventualmente a gente vai nos congressos e fica lá aquela discussão eterna, né? Mas basicamente hoje a gente vai transpor se tu faz uma descompressão in situ e aí tu vai fazer um movimento de flexo-extensão do paciente durante a cirurgia, e se esse nervo ele tem uma hipermobilidade, ele tende ele mesmo a ir para a face anterior, então a gente já transpõe ele. Agora, se o nervo não tem essa tendência, a gente acaba deixando ele no local dele, não precisa jogar ele para frente. Nas cirurgias de revisões, obviamente, para melhorar o leito desse nervo, a gente sempre vai fazer uma transposição. E aí também nos congressos vocês vão ver essa discussão de que tipo de transposição que se faz. Se ela é submuscular, se ela é transmuscular ou submuscular. Não tem assim grandes diferenças hoje na literatura. Eu faço assim, eu prefiro fazer, alguns cirurgiões que eu conheço, a gente faz uma canaleta no meio da musculatura flexo-pronadora, então faz uma transposição transmuscular para criar um leito melhor para o nervo. É um método simples e que sempre funciona bem. Então, aqui mostrando, vamos ver se vai rodar, o que é a transposição, né? Então, basicamente, é isso. A gente vai tirar o nervo da onde ele estava, né? Ele está correndo aqui atrás e vai jogar ele nessa canaleta da musculatura flexopronadora. Então, depois tu fecha o subcutâneo sobre o nervo, então ele fica, digamos assim, protegido
360 graus pela musculatura e pelo subcutâneo. Então, isso é uma transposição anterior do nervo. Obviamente que, eventualmente, tu abre e tem um neuroma em continuidade, um caso grave, que provavelmente é um caso do SUS, que operado, um slide antigo que eu encontrei nas minhas coisas, então isso aqui deve ter mais de 8 anos. Eventualmente, esses casos que o paciente fica anos e anos e anos e anos esperando uma cirurgia. Então, ele já formou um neuroma em continuidade, esse nervo ele está fadado ao insucesso, obviamente. Então, nesses casos, aí se discute hoje uma ressecção segmentar, uma enxertia, mas sempre pensando que o nervo ulnar está muito longe da mão, então fazer um enxerto até isso reinervar absolutamente não dá certo. Então, dependendo do tempo de evolução, se pensa hoje nas neurotizações distais. Uma coisa que tá na moda, o pessoal está falando muito sobre isso, que são as transferências nervosas. Então, obviamente, eu não vou falar sobre isso, sim, mas para vocês terem uma ideia, o que é uma transferência nervosa, ele é tipo um gato, sabe, gato da eletricidade, que tu puxa um fio para um outro lugar. Então, a transferência nervosa é isso. Então, tem mais ou menos você pode fazer esses dois tipos, né? A doutora Susan McKinnon, que é uma defensora, uma cirurgiã de Washington, que publica muito sobre isso. Então, essa técnica do supercharge, ela faz bastante, que, na verdade, tu mantém o teu nervo íntegro, né? Que é o vermelho, e aí tu pega um nervo doador funcionante, e aí existem várias técnicas, e tu faz uma sutura término-lateral, para dar um supercharge, né? Uma carga a mais nesse nervo, né? E, em alguns casos, para o nervo ulnar, uma técnica muito simples de se fazer, eu não achei foto, mas eu já fiz, e é uma cirurgia simples, é essa cirurgia aqui, que a gente usa um ramo que vai para o pronador quadrado, que daí ele é ramo do interósseo anterior, e vai suturar no ramo motor do nervo ulnar. Então, essa técnica, ela parece meio mirabolante, mas ela é muito fácil de fazer. Então, naqueles casos que tu tem uma lesão alta, que essa inervação vai demorar muito tempo para chegar na mão, ou não vai chegar, então se tenta fazer esses truques, que é simplesmente transferir um nervo de um outro nervo, que inerva outra coisa, para o ramo motor do nervo ulnar, para a gente não perder essa questão motora da mão. Essa é uma cirurgia que tem bons resultados, obviamente, quando a gente fala isso, dificilmente tu vai ver um resultado perfeito, mas evita muito aquelas mãos totalmente atróficas que a gente vê nas lesões altas do nervo ulnar. Então, como eu falei, eu vou falar algumas coisas do nervo ulnar, não só do túnel cubital. Um caso clínico, é uma paciente feminina muito interessante, 47 anos, esteticista, que ela começou com uma inabilidade e numa perda de força da mão direita, né? Obviamente, nos músculos intrínsecos da mão, uma inabilidade, mas ela tinha uma sensibilidade normal. Então, quando o paciente ele tem uma sensibilidade normal, o que o cirurgião pensa é que existe uma compressão do ramo motor do nervo ulnar no canal de Guion, porque a sensibilidade ela já saiu de um ramo antes da compressão. Então, esse paciente ele não reclama de parestesia no quinto dedo, mas tu vai examinar a mão dele, ele tem o Froment, ele tem uma garra começando, ele tem uma compressão do nervo ulnar, mas não é uma compressão alta, é uma compressão na região do punho do canal de Guion. Então, o paciente tem uma sensibilidade normal e com uma inabilidade e perda da força da mão, sempre suspeitar de alguma coisa no canal de Guion. Então, essa paciente tinha isso aqui que é típico, né? Que é o sinal de Waardenburg, que o paciente ele não consegue fechar o quinto dedo. Ó, isso é um sinal típico, ela não tem força para fechar o quinto dedo, então ela já tem uma paralisia do adutor do quinto dedo,
E aí, como o extensor próprio do quinto dedo é inervado pelo radial e ele tem uma inserção mais ulnar, ele mantém o quinto dedo aberto e tu não tem aquela oponência do adutor. Então, vejam vocês de novo o que é esse sinal de Wartenberg. Isso é típico de compressão do nervo ulnar. O paciente não consegue fechar o quinto dedo. Né? Essa paciente, ela é uma paciente que eu operei particular e ela não tinha grandes condições. Na época, eu operei ela sem exames de imagem, apenas com uma eletroneuro de um colega que eu confiava muito. E, obviamente, ela tinha um tinel na região do punho, então eu tinha certeza que o problema era ali, então não fiz nem exames de imagem nela, porque ela não tinha grandes condições. Então, é difícil de ver, mas basicamente ali onde está a seta, a gente está vendo a saída do ramo motor do nervo ulnar, e naquela região ali ela tinha um cisto sinovial. Então, essa é a principal causa de compressão do ramo motor do nervo ulnar. É um cisto sinovial no canal de Guion, que simplesmente aperta, o ramo sensitivo passa liso, né? A gente vê ele passando bem, e aí o ramo motor, que é completamente apertado, começa a dar sinais de compressão e problemas da musculatura da mão. Então, aqui já mostrando que eu ressequei o cisto, ali onde está aquela tesoura é o ramo motor do nervo ulnar, né? Agora já sem o cisto. E aí, 6 meses pós-operatório, então a paciente já completamente normal. Então, essa paciente evoluiu muito bem, mas tu vê, é um diagnóstico clínico, não precisa de grandes exames, é entender essa anatomia. Por isso que eu quis mostrar muito essa questão dos músculos, da inervação, porque a gente consegue fechar um diagnóstico e da localização do problema só com anatomia. Então, aqui mostrando a cicatriz que ficou, praticamente nada, então, paciente curada. E aí, isso aqui é uma coisa que eu acho importante, porque eu acho que esses pacientes acabam indo para vocês, e se isso aqui já gera uma angústia no cirurgião, eu imagino para os terapeutas, tá? Que é a lesão cortante do nervo ulnar. Então, quando a gente é mais jovem, né, a gente opera, o caso faz suturas maravilhosas e espera uma recuperação extremamente rápida. E a gente começa a ver que o nervo ulnar, ele é muito demorado. Então, eu sempre falo para os pacientes, e eu falo e digo para vocês também, falar com os pacientes de vocês, quando tiver lesão de nervo ulnar, mediano, quanto mais alta for a lesão, o paciente tem que ter muita paciência, porque essa lesão vai demorar, porque, obviamente, tem toda uma questão que eu vou mostrar para vocês de crescimento neural, enfim, mas a gente tem muita coisa para fazer durante esse período. Então, a lesão do nervo ulnar é a lesão de nervo periférica mais comum do membro superior, porque o nervo ulnar ele é muito superficial. Ele, ao nível do punho, né, ele debaixo do flexor ulnar do carpo, ele já está ele ali. Então, qualquer corte não precisa ser muito profundo, esse nervo ele tá em risco. Então, o que vai influenciar no resultado? Isso é uma coisa importante, porque esse paciente ele também está lá na terapia 1 hora com vocês, ele está fazendo um monte de pergunta o tempo inteiro, ele está ansioso, e aí vocês precisam dizer para ele, olha, o teu prognóstico é melhor, é pior, uma das coisas é a altura da lesão. Então, eu botei ali a seta vermelha, a gente considera uma lesão alta do nervo ulnar, quando essa lesão está acima da inervação do flexor dos dedos e o flexor ulnar do carpo. Aliás, essa lesão tá abaixo. E as lesões baixas, então, abaixo da inervação do flexor do quinto e do quarto e do flexor ulnar. Então, basicamente, é isso que vai dividir a lesão alta da lesão baixa do nervo ulnar. Então, são os ramos motores para o antebraço. Idade do paciente, isso é óbvio. Pacientes, esse é o principal fator prognóstico, inclusive. Pacientes jovens tendem a evoluir muito mais, então lesão de nervo em criança evolui muito melhor, obviamente.
do que no idoso, né? Obviamente, uma sutura primária, ou tu vai fazer uma sutura término-terminal, ou ter que usar um enxerto, é muito pior ter que usar um enxerto. E o tipo de lesão, né? Uma coisa é um corte seco, né, na qual tu chega ali e faz essa sutura. Outra coisa é uma lesão por serra, que está com o leito ruim, que perdeu muito nervo. Então, isso tudo vai influenciar no resultado final. Então, esse caso é um paciente de 45 anos que teve um acidente por terra. Então, mesmo operando agudo, quando tu explora a lesão, fica um gap de nervo, né, um espaçamento ali que é impossível fazer uma sutura primária. Então, tu tem um gap ali de 6, 8 centímetros, obviamente, tu tem que sempre ir preparado para fazer enxerto de nervo nesses casos. Então, nesse caso, eu fiz o enxerto do nervo sural. Então, aquele nervo que aparece em cima ali, a gente pega o sural, ele é um nervo pequeno, é um nervo comprido, e a gente pega ele e faz um vai e volta nele, usa uma cola de fibrina e faz um segmento mais ou menos do mesmo diâmetro do nervo ulnar, e aí faz uma microneurografia, aqui mostrando a microneurografia, né, que ficou excelente, a gente vê que ficou adequada, ficou no mesmo diâmetro, aqui mostrando melhor, né, a questão da enxertia do nervo sural. E aí, 4 meses pós-operatório, esse paciente está assim, né? Então, tu imagina ele perguntando para o cirurgião, para o terapeuta, mas, doutor, eu operei e não melhorei nada. Então, isso eu acho que é uma coisa extremamente importante. Esse paciente, inclusive, com algumas lesões na pele, ele se queimou, porque não sente nada ali no quinto dedo, da gente conversar. Quem fez, tem muita coisa a ser feita. Quem é a nossa terapeuta do consultório é a Andressa. Então, essa aqui é a mão dela, não, porque o paciente no dia ali estava sem a órtese, mas ele usou essa órtese que é para corrigir a garra ulnar, né? Nesse período, obviamente, tu precisa manter a mobilidade articular e trabalhar com órteses para justamente evitar essas deformidades rígidas, porque não adianta depois reinervar a musculatura e o paciente ter uma garra ulnar rígida, não vai conseguir vencer essa resistência jamais. Então, durante todo esse período de reabilitação, precisa fazer terapia e precisa manter o uso de órtese. Então, a recuperação ela é lenta, né? Aqui eu marquei com essa seta azul, porque esse paciente está dizendo para mim que a sensibilidade está naquela região. Então, eu calculei essa uma régua, e isso dava mais ou menos 12, 14 centímetros. Então, isso aqui é uma regra básica, existe um crescimento neural de 1 milímetro dia. Então, durante um mês, esse crescimento neural vai ser de apenas 3 centímetros. Né? Então, depois de 120 dias, ou seja, 4 meses, esse nervo cresceu 12 centímetros. Então, ele está indo bem. Para 4 meses, a sensibilidade dele está vindo e está muito perto de chegar no ramo motor. Então, agora, a partir de agora, é que ele vai começar a reinervar a musculatura. Né? Um outro fator prognóstico que eu sempre falo que é bom é percutir a área da sutura e o paciente sentir até o quinto dedo um choque. Então, ele tem um tinel progressivo. Então, é sinal de que o tubo neural está íntegro e está passando estímulo elétrico. Então, obviamente, quando esse paciente fica com um tinel só na cicatriz e não tem esse tinel progressivo, isso é um fator de mau prognóstico. Então, esse paciente tem que tranquilizar ele e dizer, cara, as coisas estão evoluindo, está no tempo certo, mas vamos manter a terapia, tem que manter as articulações soltinhas, porque quando reinervar, as tuas articulações elas precisam estar preparadas para essa reinervação. E, às vezes, a gente pega alguns pacientes que já tiveram lesões mais antigas e vão no consultório perguntando, doutor, existe chance ainda de fazer alguma cirurgia, trabalhar com o nervo depois de 12 meses, 18 meses? A resposta é não. Né? Não se investe em cirurgia neurológica. Obviamente, tu precisa calcular, eventualmente, fazer uma transferência nervosa mais distal,
mais ou menos calcular o tempo que vai reinervar pode ser uma solução, mas depois de 18 a 24 meses já existe atrofia muscular irreversível. A placa neural do músculo, ela simplesmente degenerou. Então, não adianta tu fazer qualquer tipo de cirurgia, tentar reinervar esse músculo, que isso não vai ter sucesso. Então, nesses casos, obviamente, a gente vai tratar as cirurgias ortopédicas, que são as transferências tendinosas, para tratamento de sequelas eventuais. Então, aqui é um paciente que está com uma garra redutível. Então, nesse caso, a gente pode lançar mão de uma cirurgia extremamente simples, né, que é a cirurgia do laço de Zancoli. Eu escrevi de propósito laço com 2 S, porque em inglês se fala laço procedure de Zancoli, né? Então, na verdade, a gente olhando nas imagens, é uma cirurgia que simplesmente tu pega o flexor superficial, tu faz uma tenotomia dele, e aí tu sutura nele mesmo fazendo uma polia fazendo a voltinha na polia A1. Então, corrige a garra. Obviamente, esse paciente precisa ter uma garra redutível, mas assim, a questão de sensibilidade ou a questão do adutor, enfim, aí são outras cirurgias. Isso aqui são cirurgias ortopédicas para correção de deformidades específicas. Então, assim, conclusões que eu acho importante falar. Muita paciência na recuperação dos pacientes que realizaram cirurgia para lesões cortantes do nervo ulnar, né? Tem que trabalhar a mobilidade passiva, o uso de órtese, a fim de evitar o aparecimento de deformidades rígidas. Ficar atento aos sinais de boa evolução, que é esse tinel progressivo e o crescimento neural, 1 milímetro por dia. E quando estiver tratando os pacientes com síndrome do túnel cubital, ficar atento aos sinais de gravidade, que podem indicar um tratamento cirúrgico, que é a atrofia muscular, a perda de força e a eletroneuromiografia com uma velocidade de condução abaixo de 40. Obrigado. Então, eu faço parte de uma clínica aqui de Porto Alegre. Essa aqui é a nossa equipe, que é eu, o Dr. Adriano Diniz, e a terapeuta Andressa. Eu queria muito agradecer o convite da Regiane, que é uma amiga de longa data. Muito feliz e estou aberto às perguntas aí. Obrigada, doutor Fabrício, pela excelente, didática apresentação. Para quem já é terapeuta, pode revisar os conceitos, e para quem está aprendendo, eu acho que deu para entender um pouco como que se comporta o nervo após uma compressão ou um trauma, né, ou uma lesão por secção do nervo, e o que é feito, né, em relação à cirurgia. Então, agora, quem tiver perguntas ou comentários, por favor, mande no chat, ou daqui a pouco a gente abre para pergunta no microfone. Eu tenho, Fabrício, assim, porque eu li algumas coisas para me atualizar, né? Porque assim, não tenho grande demanda, né? Principalmente de síndrome do túnel cubital. Não sei se tem alguma relação com o frio, porque eles aparecem às vezes mais no frio, né? Esse tipo de paciente. Não sei se vocês observam isso, se alguém observa. E eu tenho algumas dúvidas. Eu gostaria de saber assim a sua opinião. Se você costuma, Fabrício, pedir ultrassom para diagnóstico diferencial, né, do paciente. Porque, assim, tem pacientes, né, já aconteceu comigo, e conversando com uma colega, né, ela também relatou isso, que um paciente que tinha hanseníase era tratado como síndrome do túnel cubital. Então, gostaria de saber se você pede esse tipo de exame, de ultrassom, o que você acha disso? É bem importante a pergunta. É que, assim, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não vive numa área endêmica de hanseníase. Então, a gente realmente não vê esses pacientes.
Mas quando a gente fez formação em São Paulo, ou provavelmente as pessoas que trabalham no Nordeste, eles veem muito mais. E realmente a hanseníase, ela tem uma doença que afeta primariamente o nervo ulnar. Então, eu pergunto para o paciente se ele morou fora, se ele morou em São Paulo, se ele morou fora do Rio Grande do Sul. Vejo esse comportamento dessa síndrome cubital, porque, obviamente, quando tu tem uma doença que afeta o nervo, via de regra, tu começa com sintomas um pouco mais proeminentes, e aí, nesses casos, sim, eu acho importante fazer esse diagnóstico diferencial, mas te confesso que em 10 anos, aqui no Rio Grande do Sul, eu vi uma vez só uma hanseníase de nervo ulnar. Então, Uhum. mas é uma coisa que a gente precisa ficar atento, principalmente nos locais endêmicos dessa doença. Sim, porque foi muito, assim, a gente tratava, e não, né, não tinha resposta, e foi para eletroneuromiografia, deu alterado, aí foram pedindo mais exames, aí o cirurgião percebeu, né, pediu os exames e viu que a paciente tinha hanseníase. Então, legal suas considerações. E eu também gostaria de saber, porque eu vi que tem alguns estudos apontando o uso de infiltração de corticoide local para esses casos, assim, enfim, foi até heterogêneo, porque tem casos leves, né, para casos leves, e aí até na discussão, casos assim que o paciente não tem condições de fazer uma cirurgia, enfim, o que você acha da infiltração de corticoide local? Eu sou bem contrário, tanto no túnel cubital quanto do nervo mediano. Eu acho que é digamos assim, uma terapêutica de exceção. Eu acho que o corticoide ele é muito maléfico para o nervo, para o tecido neural. Então, eu sempre tenho uma síndrome compressiva, né? Dependendo desse grau de compressão, é um problema anatômico. Então, tu tratar isso de uma forma, acho que medicamentosa, não me parece ser a mais adequada. Ela precisa ser tratada de uma forma anatômica, porque a patologia é anatômica, é uma compressão. Então, eu nunca infiltrei, túnel do carpo eu infiltrei uma vez, um paciente muito idoso, mas eu acho muito maléfico para o nervo. Realmente, esse nervo ele precisa ter uma meia-vida pequena, então, acho que, de repente, para um paciente bem idoso, que tem uma expectativa de vida muito baixa, mais baixa, pode ser uma opção de tratamento, mas para pacientes jovens eu não faria isso, não indico isso. Sim. E fala assim, você tem percebido né, no seu dia a dia que os casos leves, eles melhoram com a terapia? E Melhor. como melhoram? E por quanto tempo você faz algum acompanhamento de mapeamento sensitivo? Você falou da questão, né, de avaliar a questão motora. Por quanto tempo você espera, enfim, para intervir? Eu acho que assim, ó, o paciente que eventualmente muitos pacientes eles têm uma eletroneuromiografia completamente normal. O paciente que tem sintomas de início recente, ele tem uma parestesia eventual. Isso na pandemia aumentou muito no consultório. Eu acho que os pacientes começaram a trabalhar em escritório, celular, flexo extensão, eu não sei. Eu comecei a atender muito no consultório. Mas esses pacientes de início recente, com pequenas medidas, e eu acompanho, eles retornam, via de regra, tu consegue controlar a doença e não evolui para uma cirurgia, não. Esses pacientes Não. melhoram. Não, Então, eu dou um assim, prazo de 6 meses. Eu acho que 6 meses é um prazo importante, que esse paciente precisa melhorar. Se, obviamente, em 6 meses esse paciente segue com parestesia, ou segue ou piorando, aí nós estamos falando de uma síndrome compressiva que está piorando. Aí, obviamente, eu não vou investir, porque isso é importante. O nervo ulnar, ele é muito distante, ele inerva músculos muito distantes dele.
Então, no momento que tu tiver uma fraqueza, uma atrofia muscular, nós já estamos falando de uma doença que tem um grau de evolução, em termos de tempo, muito importante. E depois essa recuperação ela é muito lenta. Então, eu acho que a Uhum. gente tem que ficar muito atento, por isso que eu bati nessa tecla para o terapeuta, ficar muito atento a essa questão da fraqueza, da inabilidade da mão, porque esse paciente ele Uhum. precisa de uma descompressão. Então, esse acompanhamento sensitivo e motor é por 6 meses, assim, né, que você... 6 meses. 6 meses sem Sim, melhora, se sim. parte para um tratamento cirúrgico. E qual a cirurgia, assim, de liberação, usualmente, que você prefere? Submuscular, cutânea? O que Não, que eu você... faço sempre a descompressão, a minha técnica é a descompressão simples. No Uhum. transoperatório, faço movimentos de flexo e extensão. Se o nervo ulnar ele não tem a tendência automática de transpor, eu deixo ele no lugarzinho dele e vou transpor só em cirurgias de revisão ou quando aquela coisa, ele está querendo ir para frente. Aí tu já transpõe Uhum. ele. Se não, é uma descompressão in situ. É uma cirurgia rápida, pequena e que o paciente não tem assim grandes problemas na recuperação. Sim. Deixa eu ver se alguém tem, porque senão eu vou ficar aqui só eu perguntando. Deixa eu ver. Tem a Márcia Pape, né, que pergunta para avaliação da síndrome cubital, existe um teste provocativo, que ela não se recorda o nome, né, de flexão do cotovelo por 60 segundos para promover o formigamento do quarto e quinto dedo. Você Exato. costuma usar esse teste? É efetivo, Sim. reprodutível e É, confiável? é efetivo. O epônimo do teste também, o nome do teste eu não me lembro, mas ele se assemelha muito ao Falem. Fallen, né? Uhum. Exato, tu vai fazer uma flexão do cotovelo e o paciente vai referir a parestesia do quinto dedo. Tem que tomar cuidado, porque esse teste ele pode ser positivo em pacientes que absolutamente não têm assim, a patologia. Então, isso a gente acaba vendo, nem sempre é uma doença, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, né? Não está dizendo que tu já tem uma doença, porque muitas vezes esses sintomas são transitórios, né? Eu imagino que de todas as pessoas que estão assistindo essa palestra agora, muitos já sentiram formigamento no quinto dedo. Deitado na cama, vendo o celular, e aí o quinto dedo começou a formigar, não tem uma síndrome do túnel cubital. Então, obviamente, tu fez uma posição que o teu nervo apertou, Sim. tu esticou o cotovelo e isso voltou a melhorar. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Sim. E, doutor Fabrício, você tem algum ângulo de extensão que você orienta a sua terapeuta, que você tem uma preferência para que ela mantenha o posicionamento do paciente? Um grau? A extensão do cotovelo, Isso. eu acho que tem que ser uma posição confortável, porque, obviamente, a órtese noturna, como diz, o paciente precisa dormir com ela, né? Então, a gente não pode jamais instituir tratamentos que, teoricamente, né, não, tem que ser num ângulo X e o paciente não vai aderir porque ele é desconfortável, ele não consegue dormir desse jeito. Mas qualquer órtese que evite a flexão do cotovelo vai ajudar no túnel cubital. Não precisa exatamente ficar 0 grau, né? Mas 20, 30 graus de flexão, isso aí já descomprime o nervo e eu acho que fica mais confortável para o paciente. Então, é uma órtese que tem que ficar confortável para ele e evitar que ele faça um Uhum. movimento de flexão durante a noite, que é o que vai apertar o nervo, né? Uhum. E assim, o seu tratamento, então, conservador é, é repouso, né? E evitar a flexão do cotovelo e sem Uso, uso medicamento. de, uso de órtese noturno, paciente que faz academia tem que evitar, né, pelo menos a Uhum. trabalhar tríceps, isso dá muito parestesia no quinto dedo, por incrível que pareça. Pacientes, a gente vê bastante no consultório. E basicamente, exatamente, é esperar, ela não tem existe alguns medicamentos, né, Uhum.
mais famoso é o Etna, que a princípio promove uma melhora da função neural. Eventualmente eu prescrevo nesses pacientes mais ansiosos, assim, que precisam de tomar um remédio. Tem alguns pacientes que, né, se tu não der um remédio, ele acha que não está sendo tratado. Então, mas realmente, eu já fiz uma revisão sobre esse tipo de medicamento e eles não têm, assim, um embasamento, digamos, teórico tão importante para que tu justifique o uso, dizer que, olha, esse medicamento vai funcionar realmente, mas é uma opção. Mas eu acho que a mudança de atividades tende a melhorar, né? Como diz aquele artigo, 90% dos pacientes melhoram em até 6 meses. Então, é um número grande que tem essa patologia inicial e que não evolui. Sim. A Daniela, não, a Daniela pergunta se há casos em que a eletroneuromiografia mostra grande comprometimento do nervo, mas a avaliação clínica não é compatível. Como proceder nestes casos? Eu acho que o paciente tem uma eletroneuro normal e clinicamente ele está muito ruim. Não, acho que é o Isso, contrário. Eu acho que o eletroneuro mostra um comprometimento, mas na avaliação clínica não, acho que não é compatível. entendi. Isso pode acontecer, inclusive isso acontece com túnel cubital. Então, isso provavelmente é um falso positivo de exame. No túnel do carpo, a gente vê isso muito, né? Eventualmente aparece lá túnel do carpo leve, túnel cubital leve, e o paciente absolutamente não tem sintoma nenhum. Então, eu absolutamente não valorizo. Eu acho que o importante é a clínica. O paciente, para ter o diagnóstico, ele precisa, ao mínimo, ter alterações sensitivas no território do nervo ulnar. Ponto. Fora isso, nós não estamos falando de túnel cubital, mesmo com uma eletroneuro positiva. Uhum. E a Cíntia pergunta, ela fala que eu trabalho no hospital de referência para pacientes com hanseníase aqui no Tocantins e recebo muitos pacientes pós-descompressão ou transposição do nervo ulnar, porém continuam a sentir dor, parestesia, mesmo após a cirurgia. Nesses casos, a cirurgia não foi efetiva ou foi feita muito tardiamente? É que a hanseníase ela é diferente, né? Porque ela é uma doença do nervo. Então, obviamente, esse nervo ele acaba parando de funcionar, na verdade, por uma questão intrínseca dele. Então, a descompressão, né? Porque, obviamente, ele começa a ficar irritado dentro do canal cubital, mas na maioria dos casos, principalmente avançados, tu vai encontrar já neuromas em continuidade, enfim, na verdade, o nervo não é bom. Esses casos mais avançados, eu diria que são insolucionáveis. Na questão de nervo, né? Obviamente, de funcionamento do nervo. Obviamente, esses casos, a princípio, se indica até cirurgias mais agressivas, mas sempre com um prognóstico muito ruim. Então, é aquela coisa que a gente tem que, mais ou menos, entender a patologia e saber até onde a gente vai chegar, né? Na hanseníase é diferente, ela não é uma síndrome compressiva, é uma patologia do nervo. Então, o prognóstico é pior. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Aproveitem, gente, o cirurgião da mão. Querem falar sobre lesão traumática? Enfim. Aí tem uma aqui. Depois da descompressão simples, em quanto tempo se espera a melhora dos sintomas? Essa pergunta é bem importante. Basicamente, eu já tive pacientes que operaram e simplesmente na semana seguinte voltaram dizendo, doutor, estou curado, não sinto mais nada, né? Assim como eu já tive pacientes que demoraram pelo menos 30 dias. Então, vai depender muito, assim, de como o nervo estava na descompressão. Se esse nervo estava muito apertado ali dentro, obviamente, aquilo que eu mostrei ali da classificação, né? Apertou demais, daqui a pouco fez uma axoniotimese,
e aí, obviamente, a recuperação ela é mais lenta, 2, 3 meses, ou se esse nervo estava meio com uma neuropraxia, ele parou de funcionar porque ele estava um pouquinho apertado. Então, esses casos, via de regra, a recuperação é bem rápida. O paciente tem que ter uma melhora dos sintomas quando o nervo está bem, os sintomas são mais iniciais, 1 semana, 2, esse paciente já tem que estar se sentindo melhor. Mas é muito a questão do... Eu não tenho como dizer assim, porque depende muito do que tu encontrar no transoperatório, o quanto que esse nervo sofreu. Uhum. Sim. E você tenta o tratamento conservador depois de quanto tempo do primeiro sintoma? Por exemplo, se você investe nesse caso, vai falar, não, esse aí vai ser conservador. Paciente com parestesia, início recente, que procurou o médico é porque esse sintoma está incomodando ele. Né? Porque quando não incomoda, a princípio, tirando alguns hipocondríacos que vão para tudo no médico, né? Eu trato conservadoramente, eu já encaminho ele para uma terapia, instituo essas medidas. Uma coisa que a gente fala eventualmente, o paciente, não quero fazer uma órtese, é uma coisa muito simples, e inclusive está escrito em livros, é enrolar uma toalha no antebraço para dormir. Você pega uma toalha de rosto, enrola no antebraço, que ele evitando a flexão, ele já melhora bastante dos sintomas. Então, já instituo o tratamento inicialmente. Sim. Eu gostaria também, já aproveitando, de convidar o Dr. Fabrício para, se pudesse estar presente na quinta-feira, dia 12, na aula da doutora Fernanda Coscueta, de Claro. Buenos Aires, porque eu acho que a abordagem da síndrome do túnel cubital, ela não se limita só à órtese, né? Eu acho que hoje estudos mostram muito outros manejos que ajudam a melhorar essa compressão do nervo. Por exemplo, a gente tem que examinar a questão muscular, principalmente. Às vezes a gente fica pensando só no nervo lá, vamos fazer órtese automático. Não, a gente tem que avaliar a questão biomecânica. O flexor unar, ele faz parte, né? Ele forma o túnel. Então, estudos estão mostrando, e eu já observei isso em paciente meu, que dependendo da atividade ergonômica, ele tem muito tenso esse músculo, né? Então, com o tempo, a sua face, né, e se torna pouco móvel e gera mais estresse no nervo durante as suas atividades. Então, a gente tem que partir de uma liberação miofacial. Então, tem bons resultados para liberar esse músculo. O alongamento neural, sem tensionar o músculo, também com bons resultados, né? Eu acho que a órtese ela é só mais um adjuvante para o tratamento. Então, hoje a gente tem esse pilar, né? Que é a mobilidade, o alongamento muscular, a mobilidade miofacial, o alongamento sem tensão, né, neural, né, porque é diferente de você não pode gerar tensão nesse nervo, né, então tem todo um critério para você manipular esse nervo, e a órtese e proteção, né, e proteção e modificação da atividade. Então, acho que é multifatorial, né, então a gente tem que, cada paciente de uma maneira, né, e é além da órtese, né, eu converso assim, até estabilização escapular, né, pode gerar também algum movimento inadequado, sobrecarregar a periferia, mesmo o core, né, a questão da estabilidade do core. Então, o tratamento é além da órtese, na minha opinião, né? Então, vamos ver o que a Fernanda vai nos dizer sobre isso. Ela tem bastante experiência. Com certeza, né? Sabe que o cirurgião é meio pragmático, né? Então, eu, obviamente, vou participar até para escutar, e, eventualmente, a gente consegue até ampliar a indicação de tratamento conservador, e daqui a um pouco para casos até mais moderados. Eu acho importante, sim, eventualmente, eu sei que vocês também têm técnicas para estimulação neural, enfim, coisas que eventualmente podem ajudar nesse tipo de tratamento. Vou participar, sim, não é assim a minha área, eu não
digamos que esse tratamento conservador mais específico, eu vou querer aprender realmente com vocês. Sim, as revisões falam isso, né? Que com sintomas, né, sem atrofia, achados eletrodiagnósticos leves, eles respondem melhor ao tratamento, né, conservador. Então, a gente usa esse arsenal para justamente evitar a cirurgia, né? Isso não é bom, né? Para quem? Então, aí tem também aqui a Eliana, que boa noite, na síndrome de Noonan, com caso de compressão do nervo ulnar e já com atrofia e flexão do quinto dedo, seria indicado cirurgia do laço? A cirurgia do laço ela é indicada para garra ulnar redutível. Então, é aquele paciente que tem a flexão do quinto e do quarto dedo, tentar mostrar aqui na câmera, associado à hiperextensão da metacarpofalangiana, do quarto e do quinto. Então, obviamente, tu precisa pegar a mãozinha e ver se isso reduz, né? Se tu conseguir reduzir essa deformidade, ou seja, ela é uma deformidade redutível, aí tu pode fazer a cirurgia do laço. Agora, se é uma deformidade rígida, aí a cirurgia do laço ela não se aplica a isso aí. Sim. E em relação à sensibilidade, assim, laço motor, né? Como que resolve? Motor. Sabe que eu aprendi na escola paulista que, eventualmente, se investia em enxerto de nervo sural tardio para recuperação da sensibilidade. Eu, na minha experiência, sinceramente, eu acho que o ganho ele é muito pequeno. Obviamente, se falava que a recuperação de uma sensibilidade protetora tardia seria já um ganho. Mas eu, no início, eu cheguei a fazer alguns enxertos acreditando nisso, olha, vai pelo menos melhorar a sensibilidade, mas na prática eu não vi isso. Então, eu acho que tardiamente, dependendo do tempo, eu absolutamente não indico nada, acho que pouca coisa vai funcionar. Não gosto de fazer cirurgias heróicas, assim, dizer para o paciente, olha, uma última tentativa para ver se... Porque são cirurgias grandes e tal, que eu acho que não vai funcionar. Mas se esse paciente tem ali 18 meses, 24 meses de lesão, eu acho que agora a tendência é fazer as transferências nervosas. Existe também transferência nervosa para ramo sensitivo. Faz ali uma ponte entre mediano e ulnar, justamente para devolver essa sensibilidade da borda ulnar, porque o paciente acaba se queimando, se machucando, porque a borda ulnar é onde a gente apoia tudo, né? Mas sempre esperando essa recuperação de sensibilidade protetora. Sim. Mas te confesso que eu ainda não fiz nenhuma transferência nervosa puramente sensitiva. Não sei, né, se isso funciona. Eu até leio a Susan, a gente lê os artigos, mas eu só acredito fazendo. Porque a gente sabe que, eventualmente, tem alguns casos que, melhora isso, melhora aquilo, tu faz e não condiz com a realidade. Então, eu precisaria fazer, ou conversar com algum colega que já fez e dizer, olha, investir nisso ou não, né? Sim. Vamos para as duas últimas questões. Tem uma que está perguntando, e depois de quanto tempo o senhor opta pela revisão da cirurgia em caso de não haver melhora dos sintomas? Sempre o túnel cubital é um nervo que, eventualmente, ele demora, né? A maioria dos pacientes, dependendo, assim, o que eu faço sempre? O paciente que tem um nervo, tu abre o túnel cubital e ele tem um nervo, assim, bonito, tu vê, ele não tem nenhum sinal de opacidade, tu não vê grandes coisas e o paciente não melhorou. Primeira coisa que sempre me vem à cabeça é que eu fiz um diagnóstico errado, né? É a primeira coisa que a gente pensa. Então, eventualmente investigar a cervical, alguma coisa de uma lesão baixa de coluna cervical, alguma coisa nesse sentido, uma hérnia.
Esses dias, uma paciente que eu operei os dois túnel cubital, os dois túnel do carpo, ela me apareceu com um diagnóstico do neurologista de uma síndrome hereditária de hiperpressão de nervo. Já ouviu falar nisso? Então, existe um diagnóstico de pacientes que têm uma síndrome hereditária de hiperpressão de nervos que fazem síndromes compressivas. Então, mas enfim, eu acho que se o paciente fizer um túnel cubital, e você olha, é um túnel cubital, o paciente está com sintomas típicos, a cirurgia de revisão, via de regra, há uns 6 a 8 meses a gente já pode fazer. Pensando em melhorar esse leito. Será que ela fez um diagnóstico genético? Ela me mandou até, depois eu te mando, ela foi um neurologista bem renomado aqui de Porto Alegre, que fez esse diagnóstico, porque o irmão dela também começou a fazer, aí eu não sei se fez alguma busca genética. Deve ser mapeamento, alguma coisa nesse sentido. Mas aquilo me chamou a atenção, porque eu nunca tinha escutado falar. Eu pensei, pô, a quantidade de gente que eu já operei com essa síndrome, será, né? O cara já começa a imaginar, né? Mas, enfim, acho que é uma coisa raríssima, assim. Sim. E aí tem uma pergunta, Fadaí, não sei se você consegue ler, da Raquel, que acho que é um caso, não sei se ela gostaria de abrir rapidinho, abrir a câmera e falar, porque para ficar melhor para entender. Oi, Regiane. Oi. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, esse paciente recebi há 4 meses. Ele veio com um diagnóstico não muito claro, né? Após passar por diversos médicos. O último médico deu esse diagnóstico de dor, edema e comprometimento dos extensores. Encaminhou para terapia. Ele chegou para mim assim com uma mão com muito edema mesmo, muito inchada, extensão, flexão, padrão da mão em garra mesmo, bem comprometida, mobilidade, com características de distrofia, um idoso, aposentado, sem muitas atividades, assim, nem mesmo para tecnologia, né, no caso, o uso de tecnologias. A esposa, ele um pouco assim, com dificuldade para passar maiores informações, então a esposa comentou que no final do ano passado, de um dia para o outro, a mão começou a inchar. E desde então eles começaram a passar por vários médicos, incluindo o cirurgião da mão, que também não fez muitas colocações. Não foi ele que pediu o eletroneuro, foi um outro médico. Aí é isso, assim, tem sido bem confuso, porque já fizemos, assim, diante disso, né, assim, uso de órteses, pensando que é uma distrofia, assim, e observando o caso dele, tentando trabalhar para que ele dê mais função àquela mão durante as atividades, né? Apesar dele ser uma pessoa bem passiva, porque a esposa é bastante protetora, ajuda ele em tudo. Melhorou a mobilidade? Melhorou, mas bem pouco. O edema cedeu bastante, mas ainda tem muita dor mesmo. Estou um pouquinho perdida, confesso. Tem sido bem difícil. A dor dele é na mão. A dor dele é bem ali, mão, sente bastante na mão, um pouquinho irradia assim para o antebraço, vai também para o antebraço, não é só na mão não. Mais forte, Entendi. mais intensa na mão. E me diz uma coisa, mas o eletroneuro só com essa 38.2 não é algo tão, né? Essas síndromes, eu já vi pacientes, principalmente com diagnóstico diferencial de túnel do carpo, que começa com essa dor assim importante, e aí depois que eu avaliei, tem que abrir o olho para hérnia de disco cervical. Isso é uma coisa que traz muita dor, dependendo da localização da hérnia, obviamente, isso pega as raízes lá de C8, T1, pode fazer uma hérnia baixa, e o paciente tem muita dor na mão. Porque o túnel cubital, ele não é uma patologia dolorosa.
né? Tu vai ter uma alteração de sensibilidade, tu vai ter uma inabilidade da mão, mas a característica não é dor. Então, eu acho que uma coisa importante no teu diagnóstico diferencial é descartar alguma coisa cervical, né? Uhum. Eu faria num primeiro momento, acho que uma ressonância cervical desse paciente. Ainda mais com o Porque início abrupto, assim. mesmo não tendo aparecido na eletroneuro, né? Porque geralmente também quando tem alguma radiculopatia aparece na eletroneuro, né? Exato, só que a eletroneuro, isso é uma coisa que eu acho importante, eu não sei de onde tu é, mas pelo menos aqui em Porto Alegre, ela se tornou um exame corriqueiro e muito mal feito. Então, existem alguns casos que simplesmente é totalmente descartável a eletroneuromiografia. Então, tem que ver se foi feito por num local adequado, por um bom eletroneuromiografista, porque senão não dá nem para levar em consideração. Se tu mora numa cidade grande, assim, eventualmente se faz eletroneuromiografia hoje em qualquer esquina. Os caras fazem um curso de final de semana e saem fazendo esse tipo de exame. E aí, outra coisa importante, além de, eu acho que tu pediu uma ressonância cervical, que eventualmente pode acontecer alguma coisa mais central. Me diz uma coisa que agora me fugiu, mas o edema surgiu da noite para o dia, que é uma história meio misteriosa, né? Sim, ela comentou assim que foi de um dia para o outro a mão começou a inchar, Não sem teve nenhum queda, trauma. Não, não sem teve, nenhum o paciente não trauma. tem Alzheimer, não tem absolutamente nada. Não, o que ela falou para mim até esses dias, a gente conversando, que eu pedi para que eles pudessem retornar, né, ao médico, né, procurar uma outra opinião médica, né, e aí ela falou que estava pensando em levá-lo ao neuro, porque ela desconfiava de algum AVC, né, ainda que algum pequeno AVC, assim, porque ela, na opinião dela, é realmente muito estranho, porque foi do nada, da noite para o dia, ele não teve nenhum trauma. Sim. Eh, e aí é isso, então realmente estou bastante perdida, né, assim, tendo em É, vista que esse é um caso que, sem conseguir examinar, eu te diria que eu também fico, porque teria que ver a questão de sensibilidade, fazer realmente um bom exame físico. bastante parestesia em todos os dedos, A todos os dedos, Ah, todos os dedos. mas tem atrofia? Desculpa, eu não peguei essa parte. Tem, Tem tem atrofia do ah, adutor, parestesia em todos muscula, os dedos, tem garra ulnar ou garra tem mista? na perdão, eu me expressei mal, mista. Hum, então eu acho que daí tem que pensar em coisas é, centrais é ou isso. lá em cima. Quando a gente tem uma garra mista, nós não estamos falando de uma É, compressão de nervo periférico. Então uhum. a gente tem que pensar em coisas mais proximais, plexo braquial, cervical ou eventualmente alguma coisa central, uma estenose de canal cervical, alguma coisa nesse sentido aí. Eu acho que é mais por esse lado aí. Garra mista não é compressão de nervo periférico isolado. Uhum. Apesar de na eletroneuro estar bem especificado, né, assim, a síndrome do túnel cubital. Aquilo que eu falei, a eletroneuro ela não apareceu grandes modificações, não está fechando com o diagnóstico. Eu acho É, que a clínica é o mais importante. O exame ele sempre ele vai confirmar uma hipótese que tu está fazendo. Então, tu pegar um sim. exame e dizer, olha, o paciente tem túnel cubital porque apareceu na eletroneuro, eu acho que não é assim. Tu está me dizendo que o paciente tem uma garra mista, que ele tem muita dor, que ele tem edema na mão. Absolutamente, isso até pode ser uma dupla compressão, uma coisa pequena do túnel cubital ali, mas não é o problema dele. Absolutamente. Sim. Não Eu é acho no que o doutor cotovelo. Por isso, Felipe gostaria de falar. É, doutor Felipe? Eu acho que a internet dele caiu. Acho que agora vai. Voltou, voltou.
Eu acho que ele não consegue, não sei, não está dando para ele falar. Deve ser alguma coisa no microfone. Eu acho que sim, porque eu acho que ele estava tentando falar e não estava É, conseguindo, né? vamos ver. Tenta agora. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, agora foi. Tá, é a tecnologia, né? É um problema. Na verdade, esse paciente não tem, o Fabrício deixou bem claro, isso não é um túnel cubital, né? Esse paciente não tem o diagnóstico correto, essa eletromiografia não mostrou o total panorama da lesão. Tem que avaliar o desfiladeiro torácico dele, ele tem uma possível compressão de vaso, esse edema pode ser por compressão venosa, né? O tumor de Pâncreas pode causar isso, né? Uma invasão Boa. do plexo braquial e dos vasos axilares ou subclávios por um tumor do ápice do pulmão. Doenças neurológicas, até o AVC pode causar isso aí mesmo, então esse paciente precisa ser visto, ser examinado, ser avaliado e realmente ter um diagnóstico. E eu sempre insisto com os pacientes e até com os terapeutas, eventualmente, que não adianta tratar um paciente que não tem diagnóstico. Então, não adianta falar em órtese, não adianta falar em terapia, reabilitação, etc., se o paciente ainda não tem diagnóstico. Então, o foco dele é fazer diagnóstico, é fechar diagnóstico. Antes disso, é tudo especulação. Sim. Ok. Exato. É, Uma boa vou ideia, hein, insistir. Felipe? Eu acho que sim, eu acho que pensando ali numa compressão do plexo, né, ou na região do desfiladeiro torácico, eventualmente está a chave do diagnóstico. Acho que uma coisa que tu pode fazer, Raquel, é examinar essa região do plexo dele, a região baixa, fazer percussão, ver se ele tem algum choque, alguma coisa, ver se ele tem muita dor nessa região. Enfim, mas eu acho que um bom médico certamente conseguiria pensar melhor nesse diagnóstico aí. Ele está faltando um diagnóstico. Não esquece o túnel cubital dele. Ok, obrigada por essas informações. Vou conversar para que a gente possa buscar então uma outra ajuda, uma outra opinião médica também. Tá, joia. Muito obrigada. Ai, nossa, a gente já passou 20 minutos do nosso horário. Já? Já foi rápido, né? 9h25 já. Eu gostaria de te agradecer, Dr. Fabrício, pela disponibilidade, mais uma vez, pela excelente explanação, por ter discutido conosco. Tenho certeza que muita gente aprendeu aqui, revisou. Eu acho que foi de grande valia esse encontro e esse assunto, né? Nervo é fantástico, né? Sempre falar sobre lesão nervosa é isso aí, é muita discussão, troca de experiência, enfim, só tenho a agradecer em nome do grupo de Mãos Dadas e volte sempre, né? Qualquer assunto que você quiser falar, as portas estão abertas para você. Então, obrigado, Regiane. Agradecer, fiquei muito feliz com esse projeto de vocês, muito orgulhoso de ti. Eu acho que esse projeto ele veio ao encontro com essa pandemia, com essa questão da educação à distância. Ele é perfeito. Eu acho que fiquei até com inveja porque a Sociedade Brasileira de Mão podia ter algo parecido, né? Que se tivesse encontros mais focados, semanais, que é o que vocês estão fazendo. E certamente isso vai agregar muito para todos os colegas a discutir, falar sobre os casos, sobre as angústias, né? A gente sabe que a gente aprende umas coisas muito objetivas e quando vai trabalhar as coisas são às vezes muito mais subjetivas do que a gente imagina, né? Então, sempre também discutir sobre os casos vai ajudar todo mundo. Então, parabéns pelo projeto. Certamente estarei presente em outras palestras aí para aprender algumas coisas com vocês. Obrigada, e só quero avisar, então, que excepcionalmente, né, por causa da convidada, disponibilidade, nós deixamos, então, ao invés de quarta, será quinta,
às 8 horas